Nós comemoramos esta semana, que está a terminar, o dia da Rainha Santa Isabel. Naturalmente que, quando se fala de Isabel, é sempre Isabel de Aragão, Isabel de Aragão, Isabel de Aragão. Quando, ao fim e ao cabo, Isabel, ou Rainha Santa, viveu em Aragão até quase à data em que fez 12 anos. Exatamente porque, partindo de Aragão, lá no leste da Espanha, em direção a Portugal, numa coluna não de carros, de autocarros, nem de avião, mas em carros puxados por cavalos e por bois, se deslocou durante quase 2 meses a passar para entrar em Portugal pelo norte e chegar a Trancoso no dia em que completava 12 anos, que era exatamente a idade mínima que era permitido por lei que as jovens casassem. Era uma criança, com 12 anos era uma mulher, vamos chamar de outra maneira, mas foi uma criança que nunca foi educada pelos pais. Ela viveu até essa idade com o avô que era realmente o rei de Aragão, o rei de Aragão, Dom Jaime, que a educou para ser, imaginem, rainha, porque o filho, ao fim e ao cabo, que era os filhos, que eram os pais de Isabel, viviam noutra cidade, que não na cidade capital de Aragão. E, portanto, praticamente os pais, os reis, prepararam a neta para ser uma princesa. Naturalmente que havia um rei herdeiro ao trono, que era o filho, portanto o pai da Isabel. Mas ela foi, de facto, preparada para ser princesa e, naturalmente, para reinar. À época, já era disputada, com a idade de 11 anos, já era disputada por vários reinos na Europa, de que se destacava a França. E era uma época, portanto, o herdeiro da França era muito mais importante. Só que, na época, o outro pretendente, que era Dom Dinis, já era rei. E interessava muito mais à coroa de Aragão, não é à coroa de Espanha, porque naquela altura a Espanha estava dividida em vários reinos. O de Portugal destacou-se logo de início, mas havia pretendentes muito poderosos, mas os reis escolheram o que já era rei, os outros eram só pretendentes, e que foi o Dom Dinis. Mas a criança, desde pequenina, viveu com o avô, com quem tinha uma ligação muito forte, e com a igreja. Bom, a forma como ela foi preparada, como foi educada, foi dentro daqueles conceitos fundamentalmente ou fundamentalistas religiosos da época, porque Portugal e Espanha disputavam a importância da Igreja Católica. Eram os 2 reinos mais importantes para o Vaticano. Naquela época, havia no consistório romano, no consistório, do Vaticano, 24 cardeais. Só, hoje são umas centenas. Mas naquela altura havia 24 cardeais. Do consistório, a Espanha tinha direito a 11 cardeais. E Portugal tinha direito a 7 cardeais. É evidente que, para ter a maioria no concílio e garantir a eleição do Papa, eram precisos 13. Metade mais 1. E nós dificilmente lá chegaríamos. E por isso é que nós tivemos apenas um Papa, João XXI. E, curiosamente, segundo a tradição e segundo os estudos que poderão ser feitos, investigações, embora tenha tido um papado de 10, 11 meses, foi das figuras mais importantes que a Igreja viu ter. Aliás, ele foi elevado a santo rapidamente e morreu, veja-se, com uma perto do teto da capela, quando ele ia passar, desgraçadamente caiu em cima e morreu dessa maneira. Bom,
A forma como muitos papas perderam a vida é um bocado estranha, pode ser estudada e pesquisada, mas de facto nós só tivemos esse, porque a maior parte, digamos assim, dos eleitos era da maioria, e nós, para termos a maioria, tínhamos que arranjar 6 cardeais. E daí, por exemplo, que nós tínhamos tido também digamos assim, uma diocese na Bélgica, na Flandres. Era uma diocese portuguesa, mas ficava na Flandres, naquela região. Só que o cardeal era nomeado, ou conseguimos que ele fosse, digamos assim, do grupo de cardeais nomeados por Portugal. Mas nunca estávamos em maioria. Era assim essa época. Então a Espanha tinha uma certa visibilidade dentro da Igreja. Portugal nem por isso. Quando reinava Dom Dinis, portanto, nessa época, ele tinha 19 anos, quando chegou a rei, a facilidade que ele dava a essas, digamos assim, esses torneios dos enviados para recolherem dádivas e recolherem ofertas e donativos para que a Igreja vivesse, era muito difícil, porque o Dom Dinis não era fácil, não. O Dom Dinis era complicado. Foi na altura em que um grupo militar, uma ordem militar religiosa, que tinha sido grande, digamos assim, a grande vitoriosa das cruzadas. E vitoriosa porquê? Porque os cruzados, naquela época, tinham direito de vida e de morte e tinham direito de espólio sobre as forças derrotadas. E, portanto, todas aquelas cruzadas que iam para a Terra Santa em busca de tentar reaver os templos e os lugares santos, naturalmente, nas batalhas que venciam, os soldados tinham direito de espólio, matavam um adversário e tudo aquilo que era do adversário passava para a posse, digamos assim, do vitorioso. Como a ordem religiosa dos Templários foi quem mais ou menos comandou durante mais de um século as cruzadas, quem, digamos assim, superintendeu nas cruzadas, essa ordem religiosa tornou-se muitíssimo importante e poderosa dentro da Igreja. De tal forma que, quando as cruzadas terminaram, e nós estamos a ver mais ou menos a época de ouro da Europa, do Renascimento, que são os séculos XIII e XIV, vamos ver século XIII, São Francisco de Assis, Santo António, depois entrando pelo século XIV, a Rainha Santa, etc., ou depois no século XV, XVI, já com Dom Álvares Pereira, toda esta, digamos assim, todo esse encadeamento justifica muito daquilo que tentou haver, ou que o mundo espiritual tentou fazer na Europa, não só o renascimento da cultura, da pintura, das letras, também o aparecimento, por exemplo, das artes gráficas, mas também o renascimento espiritual. E é curiosamente nessa época que a jovem Isabel, ainda de Aragão, é preparada por Dom Jaime para de facto ser uma princesa das mais importantes da Europa. A pequenita tem coisas muito curiosas, porque já nessa época, com 6, 7, 8 anos, ela saía do Paço Real para vir, fundamentalmente, assistir os leprosos. Os leprosos vagueavam, já não era como no tempo de Jesus, que eram lançados no Vale dos Malditos, porque havia a ideia que a lepra se transmitia, era uma doença infecto-contagiosa. Só no século XX se descobriu que a lepra não é contagiosa. A lepra podia ser tratada em regime ambulatório. O Hospital de Leprosos, que havia entre Ilha e a Figueira da Foz, acabou por fechar já nos finais do século XX, porque não se justificava ter pessoas ali internadas para tratarem da lepra. Podiam ir para casa e tomar os medicamentos para tratar dessa doença. Então, naquela época, os leprosos já se passeavam, enfim, muita gente não gostava muito do convívio, mas passeavam-se ali, particularmente junto ao Paço Real. E a pequenita vinha cá para fora e vinha, de facto, socorrer os desgraçados, os pobres. Só que aquilo não era muito bem visto pela corte. E já nessa época se falava que ela levava moedas de ouro. E depois, quando andavam a fiscalizá-la para que não deixassem misturar-se com os miseráveis e com os leprosos, na altura as moedas de ouro transformavam-se em pão.
Já nessa altura. E também o pão que se transformava em moedas de ouro. E é daí que vem a ideia dos pais dela depois, porque ela, quando o avô morreu, ela teria 8, 9 anos, passou a ir viver com os pais, e os pais achavam que, começavam a saber que ela transformava o pão em ouro. E então tentaram forçá-la a explicar como é que ela fazia aquilo, como é que ela transformava o pão em ouro. É claro que nessa altura havia grupos, enfim, quer dizer, presentemente cientistas que faziam essa transmutação, ou queriam transformar os metais em ouro. Bom, a miúda foi muito maltratada e foi, entre aspas, vendida, não é? Vendida ao rei de Portugal, a Dom Dinis. E esses 2 meses que ela veio, ela trazia um segredo de Estado, que agora, pelos vistos, agora, não é? Passados 800 anos, pelos vistos, as pessoas com uma grande responsabilidade não têm a noção do que é guardar um segredo, ou do que é não falar em coisas que são de uma importância capital para a vida de todos nós e para a vida social. E ela já nessa altura trouxe dos maiores segredos da história. Porque quando os templários saíram das guerras, quando andavam entretidos nas guerras, não faziam sombra a ninguém. Quando deixaram de participar nas cruzadas, porque elas terminaram, o que é que aconteceu? Eles eram um poder dentro da própria Igreja. E o Papa baniu a Ordem dos Templários da religião. É claro que eles tiveram que fugir, mas tiveram que fugir com as suas fortunas, com a sua riqueza, com o seu poder económico. E foi realmente Isabel, a pequena Isabel, com 11 anos, que trouxe esse segredo de Estado para o rei, para entregar ao rei Dom Dinis, que era a acolhida, o acolhimento dos templários em fuga em Portugal. E essa ordem, esses membros da Ordem dos Templários, encontraram acolhida em Portugal, que depois deram origem a 2 ordens novas religiosas, a Ordem de Avis e a Ordem de Cristo. A Ordem de Avis e a Ordem de Cristo. Eles passaram a integrar, não os templários desapareceram, agora uma tradição que ainda ali para os lados de Santarém, que eram realmente, eles inicialmente tinham a sua acolhida, mas passaram a constituir a Ordem de Cristo e a Ordem de Avis, que vêm a ser ordens fundamentais, importantes em Portugal, porque Dom João I acaba por vir a ser, depois, o mestre de Avis. E essa relação com também da Ordem dos Hospitalários, não é? Como era Nuno Alves Pereira, porque o pai era o grão-mestre da Ordem dos Templários, de Nuno Alves Pereira, dos Hospitalários, perdão, era só o 19º filho do mestre da Ordem dos Templários. Portanto, todas estas ligações dessa época são importantes conhecer, porque nós vamos ver uma tentativa de nascimento do cristianismo, na altura em que aparece Francisco de Assis, e depois uma retomada mais tarde com a Rainha Santa Isabel. A Rainha Santa Isabel era uma devota do ideal franciscano, vamos falar de outra maneira, porque havia a Ordem Franciscana das Mulheres e havia a Ordem correspondente dos homens, e havia a Ordem correspondente das mulheres, que era a Ordem das Clarissas. As Clarissas fundada por Clara de Assis. Hoje, mais ou menos, que é senso comum, que foi exatamente Joana de Ângeles, Joana Angélica de Jesus, que hoje é a Joana de Ângeles, tem aí um conjunto muito considerável de livros ditados de Divaldo Pereira Franco. Portanto, é esta a importância desta época que é necessário reter. A pequenita chega, como eu disse, a Trancoso, no dia que faz 12 anos. Curiosamente, o casamento dura 8 dias. Quer dizer, os noivos recolhidos na noite de núpcias, na viagem de núpcias, que foi toda passada em Trancoso, no Palácio Real, no Castelo, que é hoje, foi ali passada durante 8 dias, e o povo nas ruas a cantar, e a bailar, e a dançar. É claro que é necessário, por exemplo, saber que o rei, que não conhecia, que foi tudo negócio de Estado, não é? Os diplomatas falaram de um lado, falaram do outro e tal, e acertaram as coisas todas no casamento. Só que, realmente, ele olhou e ficou surpreendido, e ficou embeiçado, desculpem o termo, de tal maneira que ofereceu-lhe como prenda de casamento a cidade de Trancoso. Hoje, naquela altura, o burgo de Trancoso. É claro que ela conhecia o Dom Dinis, não conhecia nada.
O Dom Dinis era um safado. Deve ter sido dos reis mais importantes que Portugal teve. É claro que naquela época tratavam bem os pinhais, não é? Tratavam bem as florestas, e esta parte da floresta que herdeu agora tem a origem, parte dessa floresta, nessa época, quando a Lei das Sesmarias, a Lei da Reforma da Agricultura, fez, de facto, fazer esse plantio fabuloso que viria hoje, já alguns consideram assim, que viria a ser a grande base para essa epopeia fantástica que Camões cantou, que é os descobrimentos. Porque abriu as portas para a indústria mais florescente de Portugal dessa época, era a indústria naval, era a indústria da construção naval. E nós vamos ter, a certa altura da nossa história, uma armada invencível, vamos ter um conjunto de navios, de naus, de caravelas feitas muito com base na indústria das madeiras, que saiu dessa plantação, daquela faixa que também tinha uma proteção à agricultura, que era barrar a entrada das areias do mar. Bom, é um facto, um aspecto muito importante. Foi por diante? Não foi por diante. Primeiro porque São Francisco de Assis, não é? Tão querido do Papa, escolhido para ir numa das cruzadas para convencer o infiel a render-se, acabou por largar a sua ordem, vá lá, aquele grupo que ele dirigia, e ir para o Médio Oriente durante quase um ano, quando ao fim de alguns meses recebeu um recado de Frei Leão, que era um dos seus companheiros, que ele tinha entregue a direção da ordem, de que voltasse rapidamente, porque tinham sido feitas alterações muito dolorosas e muito graves daquelas 10 normas que ele tinha criado, uma das quais era a não permissão de entrada na ordem de sacerdotes. E naquela altura, quando ele esteve ausente, foi alterada e passou a ser autorizada a entrada na ordem de sacerdotes. E quando ele chegou, estava tudo invertido completamente, estava tudo modificado. A maior parte daqueles que eram companheiros, que seriam companheiros dele, não eram. Todos aqueles que ele tinha mandado a anunciar a Boa Nova, não é? Tinham-se sido dominados, influenciados pelos religiosos dominantes, e ele, quando chegou à sua ordem, a Assis, também já não era nada daquilo que ele tinha criado, e zangado, aborrecido, triste, isolou-se no Monte Alverne e abandonou a ordem, tendo criado naquela altura, muita gente não sabe, uma terceira ordem. Havia a ordem franciscana, havia a ordem das Clarices, e ele criou a ordem à sua vontade e à sua intuição, que era a ordem terceira de São Francisco, que depois passou a admitir homens e mulheres, particularmente casais, porque era importante que os casais, os esposos, estivessem ambos empenhados na tarefa. Recordamos que Paulo, quando saiu a pregar a Boa Nova aos gentios, porque não foi permitido que ele pregasse aos judeus, Tiago opôs-se drasticamente a essa ideia, ele teve que pregar aos gentios. Paulo fundou as igrejas sempre baseadas no trabalho do casal, no trabalho de homem e mulher. O único local onde ele não conseguiu criar uma igreja foi na Grécia, porque só conseguiu encontrar um homem que não casado, portanto, sem mulher. Então ele não conseguiu criar, porque ele criava as igrejas, e quem dirigia as igrejas era o casal, era o homem e a mulher. E fez toda essa reposição. Vamos ver como é que a ideia surge depois, já com São Francisco, na criação da Ordem Terceira de São Francisco. Hoje as pessoas que estão mais ou menos adesas ou aderentes à Ordem Terceira de São Francisco são homens e mulheres, indistintamente, mas a ordem dos franciscanos é da Igreja, a ordem das Clarices é da Igreja, e depois aparece aquela que era uma mistura, que aliás o livro Labirintos do Ódio, da Atração e da Dor relata realmente uma tentativa de retomada da originalidade de Francisco de Assis. É claro que Santo António, que era um dos grandes teólogos da Igreja, e eram também os doutores da Igreja, que não era da ordem franciscana, acaba por visitar São Francisco e converter-se também. Passa a ser também franciscano. Embora depois há aqui umas nuances. Porquê? Porque, sendo Santo António um grande teólogo da Igreja, não é? Ele acabou por introduzir dentro da própria ordem franciscana a teologia, que é aquela coisa que explica muito e que ninguém entende. Não é? É aquela teoria, aquela que não era aquela questão com Santo António.
Mas reparem, depois Santo António falava, ninguém o ouvia. Acabou, e é muito famoso isso, acabou por ir para junto do lago e pregar aos peixes, que é o sermão de Santo António aos peixes. Porque já que os homens não compreendem, não aceitam, deixa lá pregar aos peixes. E dizem que quando ele falava para a água, os peixes punham todos a cabeça de fora como se estivessem a entender aquilo que ele estava a dizer. É famoso o sermão de Santo António aos peixes. Porque nós nunca gostamos que nos atinjam pessoalmente. Se for aos outros, está tudo bem. Nós, quando começamos a fazer uma análise do resto, este é isto, é aquilo, é aquilo outro, mas nós nunca apontamos para nós nunca somos. E muitas vezes ocorre que nós procuramos antecipar-nos a julgamentos que nos possam fazer de nós próprios. Nós não fazemos primeiro aos dos outros. Então, uma época de ouro, mas foi uma época que foi de ouro pintado a seguir. Quer dizer, era tudo ferro por baixo e pintado a ouro por cima. Porque, de facto, a realidade da vida espiritual não se concretizou. Ora, a Rainha Isabel vai entrar num reino importante. Recordemos que, a certa altura, Portugal e Espanha dividiram o mundo ao meio, com uma diferença substancial. Também não eram espertos naquela altura. Agora, há muitos que têm mania que são espertos, mas naquela altura eram espertos. Quando Portugal vai propor à Espanha a partilha do mundo, vai escolher um meridiano que apanha o Brasil de uma ponta à outra. Para onde dava o outro lado não interessava. Interessava que aquela parte do Brasil que se entendia que era riquíssima fosse de Portugal. Pensava-se que eram as Índias ocidentais, porque, naturalmente, que se for mais para o largo, no mar, talvez encontres as Índias. As Índias, que é a riqueza das especiarias naquela época, que eram o Oriente. Mas, talvez, indo para o outro lado, se encontrasse o Oriente daquela volta. E era essa a ideia que presidia quando a partilha do mundo foi feita por Tordesilhas. Daqui para ali é teu, daqui para ali é meu. E, de facto, nós vamos ver nessa partilha que, por exemplo, a miscigenação rássica no lado do Brasil, portanto, no lado que era de Portugal, é uma realidade. Todo o resto, a miscigenação com os índios nunca se fez. Nós vamos encontrar hoje, por exemplo, no Brasil, miscigenação entre negros, entre brancos, entre índios, entre orientais, chineses, quer dizer, que são misturas incríveis, fabulosas, mas que não há do outro lado. Agora já começa a haver algumas ligações, mas do outro lado, tudo o que é a negritude nunca passou para lá. Combates das guerras de libertação, etc., das guerras da independência, quando ele chega já, ele que chegou a ter quase metade do país, quase metade de Portugal era de Nuno Alves Pereira, porque cada vez que ele vencia uma batalha, o rei oferecia-lhe parte do território. Era uma ideia que havia, que os amigos dominassem o território, os reis dominavam os amigos, então dominavam todo o território. Ele chegou a ter quase metade do país de doações, como a Rainha Isabel também teve. Uma outra forma, porque não era propriamente por vencer batalhas. E nós vamos encontrar, depois mais tarde, no Alves Pereira, já na idade da Reforma, não é? Dizer assim, pois agora eu vou tratar dos meus pobres. E então instituiu a sopa dos pobres no Castelo do Carmo, no Convento do Carmo, em Lisboa, para onde ele foi, para onde ele se internou. E diz a história que quando os muçulmanos quiseram retomar Ceuta aos portugueses, e ele já velhinho, não é? Já velhinho, já não próprio reformado, já, essa coisa. Mas o rei convidou que ele fosse na armada para defender a Praça de Ceuta. E ele disse, pois bem, já caquético, já tudo curvado, disse, senhor, eu vou. E alguém desconfiou. Alguém desconfiou dele, porque era um velho, o que é que o velho ia fazer agora numa armada? E ele empertigou-se, se calhar também médium, não é? Agarrou numa lança e atirou a lança do alto do Convento do Carmo. E dizem que a lança se projetou quase até ao Rossio. Ele fica em cima. Ao Rossio. E aí daí vem uma frase que o povo usa muitas vezes, que é uma lança em África. Uma lança em África. E essa lança em África passou para o outro lado e os muçulmanos temeram e levantaram um cerco à cidade de Ceuta. Ele nem teve que entrar no navio, porque era uma figura tão respeitada e temida que bastava dizer que ele vem aí e
e ficava tudo temeroso. Ele vai a essas batalhas da independência, as batalhas da Guerra da Independência, entra até em Espanha. Naquela altura havia coisas, as pessoas avisavam, olha, cá amanhã, às tantas horas eu vou atacar. Avisavam, era ético. E no dia seguinte estava tudo preparado, uns vão daqui, outros vão daquela, e quem tivesse mais coragem vencia. Aliás, a traição que ele recebe em Aljubarrota é significativa, porque o rei de Espanha, que vinha à frente dos exércitos, não é? Que eram 4 vezes mais do que os portugueses, mandou avisar que ia atacar em determinada direção, num determinado momento. Só que a meio do ataque mudou a coisa e foi para atacar por trás. Só que ele, que sempre orava antes das batalhas, teve a intuição de que aquilo iria acontecer e inverteu o dispositivo do combate. Passou a retaguarda para a frente e a frente para a retaguarda, e quando o rei de Espanha atacou por trás, não é? Pelas costas, não é? Ele tinha o dispositivo voltado no sítio certo e não chegou a 2 horas, os espanhóis foram completamente desbaratados e o rei teve que fugir, sob pena de ser preso. Como é que, mas Deus permite a coisa das guerras e tal? Está na codificação. A guerra, às vezes, é um meio de atingir determinados objetivos, porque nós, pelo amor, não vamos lá. Nós, pelo amor, não vai lá. Vamos todos conversar. Não, a gente só não ataca pelas costas se não puder. Nós não vamos ter em atenção os conselhos, as orientações, os ensinamentos que Jesus deixou. Quer dizer, fala-se muito evangelho, mas no fundo, em verdade, nós não vivemos o evangelho. Nós dizemos o Evangelho, ao Senhor Jesus Cristo, naquele tempo, disse, tal, aos seus discípulos, e não sei o quê, mas quando se trata do que quer fazer, a gente não faz. A gente não muda, a gente não orienta, a gente não educa os filhos, a gente não se reúne a família. Nós não fazemos sequer o Evangelho no lar. Nós não temos tempo de, uma vez por semana, reunir a família à volta da mesa, lembrar uma mensagem, uma passagem do Evangelho de Jesus e fazer uma prece durante 20 minutos, um quarto de hora. Não temos tempo. Também pudera, quer dizer, começam as telenovelas, sei lá, agora acho que começam às 3 da tarde, depois às 5, depois às 8, depois às 10, depois às 9, e por aí fora não há tempo para nada. E depois, quando as coisas ficam feias, há aqui del rei que não sei o quê. O que está a acontecer agora, a tragédia dos incêndios, mas não sei o quê, que se calhar ainda não se sabe a missa à metade, mas o que está a acontecer agora, ou essa tromba de água de granizo que aconteceu ontem, não vamos pensar que isto foi um episódio. Não foi um episódio, não. E as coisas vão ocorrer sem sequer se imaginar que vão ocorrer e de que forma vão ocorrer. Ninguém vai imaginar como é que será. Agora vamos arranjar um aparelho eletrónico que vai descobrir quando os tsunamis vão ocorrer. Não é? Andaram os cientistas, não sei se deram algum prémio Nobel por esse aparelho. Azar, porque quando estão num lado, dá-se outro no outro. Quando está tudo alerta que vem um tsunami, afinal foi abate falso. E não há tsunami ali. Mas depois há uma tragédia não sei aonde, depois há uma tromba de água mais não sei o quê. Quer dizer, porquê é que isto ocorre? Que Deus mau é este? Não, nós não aprendemos de outra maneira. Quantos de nós estaríamos aqui se não fosse o sofrimento? Ninguém precisa levantar a mão. É só meditar. Quantos estaríamos aqui? Quantos, com a coisa alivia um pouco, entramos de férias por alguns meses? Quantos? É uma meditação que a gente tem que fazer só, uma reflexão, melhor dizendo. Porque nós não estamos minimamente preocupados com a vida verdadeira e real, que é a vida de espírito. A nossa vida na Terra é um episódio. E nós olhamos para estas coisas que vêm sendo hoje observadas nos filmes, enfim, de Hollywood, sem ser de Hollywood, dessas empresas todas que querem vender, além dos vampiros, dessa coisa de sugar o sangue e por aí adiante, nós não nos detemos sobre a realidade que vem sendo passada da reencarnação e da intervenção dos espíritos na vida das pessoas. Quando, no século XIX, não é, as pequenitas... Veja o que é com as crianças, repare que as coisas aparecem às vezes com as crianças, como Fátima, não é? Quando as pequenitas lá em Aidesville, não é? As 3 miúditas estavam no quarto na brincadeira e tal, e começaram a ouvir barulho nas paredes.
Hoje as pessoas entram em pânico. Aqui del Rei, vão à bruxa, vão ali, vão à cartomante, vão ao quiromante, vão à Maia, vão à Maia, vão à Póvoa de Varzim, vão a qualquer lado para resolver um problema porque não aguentam os barulhos. Aqui há meio dúzia de anos atrás, acendia uma luz às 3 da manhã. Eu depois ia contar naquela coisa da brincadeira e tal, dizia assim, vejam lá, quem é tu que acendias a luz? Eu acendi a luz. Como é que acendi a luz? Eu não tenho aquela coisa, como é que chama? A pera ou a banana, sei lá o que for. Eu não tenho na cama. Para eu acender a luz, tenho que levantar e chegar ao coisa ligado, voltar-me a deitar. Mas não houve problema nenhum, porque ao terceiro dia, eu disse, agora apaguem-na que eu vou dormir de luz acesa. Pronto, foi remédio santo. Ficou a luz acesa. Mas no dia seguinte não voltaram a acender. Mas isso pode acontecer? Pode. Isso pode acontecer? Pode. Podem bater aqui, bater acolá. Havia aqui uma quinta, aqui para baixo. Eu não digo onde é, que as pessoas podem viver lá e depois ficam atemorizadas que não passam lá mais à porta, porque tem que ir dar uma volta para São Pedro do Sul. Mas havia uma quinta, os caseiros, coitados, viviam lá e naquela altura, naquela época, já foi há uns 30 e tal, 40 anos, naquela altura costumavam guardar as batatas no sótão. Costumavam guardar as batatas no sótão. Isto não quando, numa bela noite, ou fim de tarde, tal, as batatas começaram a rebolar, as pessoas atemorizaram de tal maneira, fugiram cá para fora, só que as batatas rolaram atrás deles. E já só pararam, não sei se sabem onde é que é o Samuco, mas na minha juventude eu dizia só pararam no Samuco. Mas fugiram, apanharam um susto de tal maneira, não sei se mudaram de roupa ou não, isso agora é um problema que não conto, mas que fugiram atemorizados, fugiram. Essas coisas podem acontecer? Podem. Eu não estou a dizer que acontecem, estou a dizer que podem. Ora, são espíritos de luz que se entretêm com isto? Não. Na época de Kardec, na época das raparigas, das Fox, das irmãs Fox, aconteceu porquê? Porque havia que fazer ou dar uma reação contra o materialismo que graçava. Tudo matéria. Que é como agora. Agora, ninguém prescinde de um prazer material para ter um prazer espiritual. Ninguém prescinde. A gente descobre uma desculpa para isto, uma desculpa para aquilo outro, desmarca o nosso compromisso espiritual para ir comer um copo, para ir comer umas coisas, para ir, uns caracóis, e pronto. Porque são as coisas da terra que nos preocupam mais. O resto não nos importa. Mas não, vamos todos para lá. Ninguém cá fica. Essa coisa de dizer que a minha alma vai para o céu, ou vai para o purgatório, ou vai para o inferno, é treta. Quem quer lá saber que a minha alma vai para aqui, vai para acolá? Eu tenho que saber se sou eu que vou. Isso é que é um problema. Porque se eu for para debaixo da terra e desaparecer, quer lá saber da minha alma para uma coisa? Ela que se desenrasque. Porque nós habituamos-nos a falar na minha alma, como foi nas minhas calças, como foi nos meus sapatos, como foi no meu carro, e não estamos a ver que somos nós é que somos os seres inteligentes. Não são as calças nem nada disso. Ora, é essa realidade, vá lá, social, que faz com que a gente não dê a mínima importância às coisas do espírito. Mas Jesus foi claro, a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. E nós desabituamos a pensar nessa realidade. Mas essas coisas aconteciam naquela época. Tiveram que acontecer para acordar para uma realidade. Na América, democrática, saída, digamos assim, da guerra contra os dominadores ingleses, aquela coisa toda, e aparece ali no seio de uma religião protestante. Protestante, que depois motivou uma investigação do juiz Desmond para saber se as miúdas estavam a enganar ou se não estavam a enganar. E o próprio juiz declara em documento oficial que é uma realidade. As pequenitas começam a ouvir pancadas na parede e, como na brincadeira, começam a falar para as pancadas. Pancada aqui, pancada lá. E depois, então, vamos fazer uma pergunta. Se for sim, dá uma pancada. Se for não, dá 2 pancadas. E aquela brincadeira das pancadas começou ali a diverti-las, não é? Hoje, imaginem, está no vosso quarto e dá uma pancada na porta. Imaginem. Tem que ter o banheiro muito perto. Porque, não é? Como é que a gente ficava a ouvir uma pancada
vai perguntar quem é, quem não é, dá uma pancada, dá duas pancadas. Hoje, passado 100 anos. 150 anos. E ela, na brincadeira. Olha, se for assim, dá uma pancada. Se for assim, dá duas pancadas. E vão ali descobrir uma coisa muito curiosa. É que aqueles sinais das pancadas, não é? Eram originários por alguém que se identificou. Durante muito tempo acharam que aquilo era tudo uma mentira, uma farsa. E só muitos anos mais tarde é que vieram descobrir que aquela pessoa que se identificava e que dizia que estava ali enterrada, que estava ali naquela casa, não é? E que varreram tudo e não encontraram, só mais tarde é que veio a ser encontrada emparedada. Quer dizer, antigamente isso era muito frequente. Também era para esconderem as moedas de ouro. Também faziam isso. Faziam duas paredes, metiam os tesouros aí no meio. Houve aqui uma altura, aqui já na minha juventude, que andava aí tudo nas quintas antigas à procura das paredes para ver se encontravam lá as arcas do ouro por causa das invasões francesas, que muita gente escondeu as moedas de ouro. Mas é evidente que havia muito isso, emparedar. E então aquele fulano, que tinha estado ali naquela casa, tinha sido enterrado entre paredes. Escavaram, andaram por toda a parte e não encontraram. E não encontraram, só muito mais tarde é que verificaram, deitaram uma parede abaixo, que estava o esqueleto lá no meio da coisa. É claro que foram obrigadas pela religião a dizer que era tudo mentira. Depois, mais tarde, já quando eram mulheres, também fizeram outra conferência de imprensa a dizer que, na final, tinham sido obrigadas a dizer que era tudo mentira. E tudo isso acaba por sair da América desconhecida, que ninguém ligava nada porque era lá do outro lado, para a Inglaterra, que era, digamos assim, que era a mãe de todas as culturas, não é? Que ainda hoje parece um bocadinho assim. Quem não é inglês, não sei o quê. Nós também somos culpados, que a gente vai à Inglaterra tem que falar inglês. Eles vêm cá têm que falar inglês também, não falam português. Mas essa foi sempre assim. Foi para a Inglaterra, exatamente no centro. Embora a Inglaterra está a ver dos países do mundo que tem mais casas assombradas. Casas assombradas são o quê? São casas onde os espíritos ali ficaram e fazem barulhos e atormentam e fazem aquilo, mas não sei o quê. E depois passaram para o país da luz, não é? Para a cidade de luz, para Paris e para aquela região da França, onde depois vem a desencadear um processo, inicialmente, que era um processo das pancadas, dos ruídos, etc. Os móveis a voar, os objetos a voar, as pessoas a levarem umas castadas na cabeça com os objetos que iam pelo ar, porque era a única maneira de convencer aquela gente cética de que havia uma realidade que tinha que ser esclarecida. Isto foi no início que assim aconteceu. Portanto, há efeitos físicos. Há efeitos físicos provocados por inteligências que não têm corpo físico. E mesmo assim, foi uma época de ouro, o terceiro quartel do século XIX, porque os cientistas todos se meteram a caminho a estudar todos esses fenómenos. Foi uma época de ouro, que grandes luminares da cultura europeia estudaram e publicaram e afirmaram-se. Sir William Crookes, ele não era Sir, era um grande investigador, fez uma descoberta na área dos elementos, da tabela dos elementos, fez uma descoberta extraordinária, só que converteu-se ao espiritismo. E foi ameaçado pela corte britânica que só seria elevado à condição de Sir, a uns Sirs, se renegasse o espiritismo. E ele acabou por declarar publicamente, não só acredito, como afirma que é absolutamente verdade. E mesmo assim a rainha não teve dúvidas e teve que lhe conceder o título de Sir, porque era uma pessoa que estudava os fenómenos, não andava ali a dizer, disseram-me, não, estudou e provou. Estudou e provou. Portanto, essa questão dos efeitos físicos estava perfeitamente presente na Isabel, na rainha Isabel. Para além de outras histórias fantásticas, como obrigar o rei a trazer para a corte todas as amantes e todos os filhos bastardos, para serem educados como príncipes. Porque naquela época ele dizia, o Dom Dinis, tem que arranjar quem governa o Minho, Trás-os-Montes, Alto Douro, Douro Litoral, Beira Alta, Beira Baixa, tinha que arranjar quem dominasse tudo isso, porque se fossem os filhos num lado, no outro e no outro, chegava ao fundo do país e ele dominava tudo, porque eram os filhos que dominavam com ele. E então ele justificava ter que arranjar amantes e filhos fora de casa para ter esse poder estatuído. E ela disse, tudo bem, mas vais trazê-los todos para a corte e as mulheres, porque elas têm que ser assistidas aqui e eles têm que ser preparados como príncipes. Agora imaginem, não é? Imagina agora, passado 600 ou 700 anos, imaginem isso aqui, toda a batatada. Que eu apanhei aquele malandro. Eu descobri. Há pessoas que descobrem que o marido teve
uma escorregadela, não é? E nunca mais perdoam. Depois casam segunda vez com quem escorregadelas por tudo quanto é sítio. Fulanos que tiveram 1, 2, 3, 4, 5, mudaram de mulher como quem muda de camisa. E de repente, só porque o marido foi apanhado uma vez, pimba, destrói uma ligação. Porque ninguém gosta de perder nem a feijões. Não é? Espelho meu, quem é mais bonita do que eu? É esta coisa que a gente está a ver aí. Porque nós não entendemos a profundidade do que é a vida espiritual. Nós não entendemos isso. E não entendemos e não praticamos. Então é muito necessário conhecer essas histórias para ver a grandeza. Não é dizer assim, a Rainha Santa Isabel, que tem uma mão que toda a gente pode ver todos os anos, que o corpo está incorruptível. Não é nada disso. É toda uma vida de exemplo, que faz que ainda hoje os cientistas não conseguem explicar como é que ela, morrendo em Vila Viçosa e tendo vindo para Coimbra para ser enterrada, entre aspas, para ser sepultada em Coimbra, fez o trajeto de Vila Viçosa até Coimbra, 2 meses, passou por todas as aldeias e vilas por aí fora, não é? E, enfim, assistira por toda a multidão que conhecia a grandeza da alma daquela mulher, e o corpo não cheirou senão a rosas. Quando a gente hoje vê uma pessoa morre, passado 2 ou 3 dias, aliás, ainda não morreu às vezes, já está um cheiro que é, digamos assim, a decomposição que está em marcha. Porque nós, neste momento, nós estamos em decomposição. Se a pessoa passar 2, 3 dias sem tomar banho, é um desastre. O próprio não se dá conta, porque nós estamos habituados ao nosso cheiro hoje, depois, amanhã e tal, não sei o quê. E, portanto, não damos conta. Mas hoje é fácil de verificar que uma pessoa que está 2, 3 dias, porque as células mortas ficam à superfície do corpo e têm que ser retiradas, senão é um cheiro de putrefação, porque as células estão mortas, estão a putrecer-se. Ora, é esta realidade que a gente tem que entender. É a grandeza de uma alma, que é somente hoje. É a protetora da associação. Não é nada protetora. É uma dos braços direitos do grande protetor de Portugal, que é o infante. É o infante. O infante Dom Henrique, o Elilo, do tempo de Jesus, que havia lá uma figura muito precursora antes de Jesus, com ideias muito parecidas com as de Jesus antes, e que realmente chegou a Portugal reencarnado nessa figura, que é a figura do infante Dom Henrique. Então, esta informação que a gente tem que ter, assim, ela é a nossa padroeira, ela é a nossa protetora do centro, ela é não sei o quê. Esta é quer dizer, não havia outra coisa, não é? Agora, tem aqui, quem é o meu protetor? Jesus. Poxa! E os outros milhares de milhões de seres como nós? Fica tudo abandonado, os olha para o lado, não. Só quero aquele que é o meu protegido. Isso é tudo conversa. É tudo conversa. O meu anjo da guarda é São Francisco de Assis. Isso é conversa. Há não sei quantos milhões de seguidores de Francisco de Assis que podem ser protetores nossos e, portanto, constituir-se como agentes do anjo da guarda? Mas uma coisa já contei aqui há uns anos, muitos anos, que estive na Madeira, dizia-me um velhinho assim que era médium. Você sabe quem é o seu guia? Não. Não sabe, não. Mas eu sei. Então quem é? O seu guia é São Francisco de Assis. É? Como é que sabe? Sei porque ele até tem uma coroinha aqui na coisa. Então, e tem a túnica é de serapilheira. Não, é uma lindíssima castanha, tem uma corda branca à cintura, cai no nó para ali abaixo. Então não é Francisco de Assis. Ele nunca chegou a conhecer essa coisa do tirileno, da coisa de castanho tirileno que até passado a ferro, que até dá gosto de ver. Então não é. Olha, não é, não. Pode ser um adepto, um seguidor, alguém que se apaixonou pelas ideias, que ele pode ser. Pode. Agora, Francisco de Assis não tinha mais nada que fazer. Quer dizer, quantas pessoas no mundo há que têm em Francisco de Assis um exemplo a seguir? Quantas? Então é este, não é aquele não é outro. Ele tem uma ideia errada. É verdade que ele é chefe de uma grande falange de anjos da guarda, quer dizer, de protetores, que fazem, em pé de São Francisco, ajudam-me. Com certeza que há toda uma cadeia de auxílio que o primeiro avança quando estiver livre. Não é agora não é só para aquele. Mas agora está-me sempre a chatear, nunca me larga, nunca deixa de pensar em mim, tem que estar sempre ali ao pé dele. Será que era uma confusão? E, portanto, não são essas coisas que a gente tem que raciocinar sobre elas e pensar.
Então a gente faz uma vida desgraçada, diz mal deste, diz mal daquele outro, diz mal do outro. Como é que a gente pode ter um guia de grande envergadura espiritual? Mas como é que pode? Que todos nós acabamos por dizer, bolas, só é devoto, só é pessoa de bem, no fim de semana, durante toda a semana, é um anjo do demónio. Só quer mal às pessoas, não quer saber de coisa nenhuma, marginaliza toda a gente, diz mal a toda a gente. Como é que isto pode funcionar desta maneira? Não pode. Isto para dizer que nós podemos precisar de ajuda espiritual, mas temos que merecê-la. Senão eles nos aproximam de nós. É escusado. Se nós não fizermos uma transformação moral, não é dizer, eu vou fazer a transformação moral. Quando? Mais tarde, agora ainda sou muito novo e tal. Se nós não partirmos já para essa transformação moral, podemos ter certeza que os bons espíritos não se podem aproximar de nós. Porque cada um receberá segundo as suas obras. Não há cunhas. É escusado, eu sou muito amigo de Jesus. Poxa. E aquele que fizer isto a um destes mais pequeninos, a mim o faz. Então pega lá um pão, pega lá uma coisa, pega não sei o quê, porque é Jesus que faço. E quando é maldade? E quando é maledicência? E quando é prejudicar? E quando não sei o quê? Não é fazer isto a um destes mais pequeninos e nessa perspectiva não estamos a fazer também a eles? É só quando as coisas são boas, que é uma vez de vez em quando? É esta a realidade que a gente tem que ponderar. Você vai à sala, vem um irmão, vem outro irmão e vem outro irmão. Para a semana vem um irmão, vem outro irmão. Eles podem não ser os mesmos. Porque a gente larga uns, pudera, coitados, se precisavam, ou chegou a hora de merecerem ajuda, vão receber a ajuda. Nós mudamos, não, então apanhamos outros lá fora iguais. Apanhamos outros iguais. Se a gente tem o hábito de dizer mal, de falar na vida alheia, e se há pessoas que se afastam porque não querem continuar a falar da vida alheia, nós vamos procurar outros. Porque a gente gosta, sabes, a última, olha, vê lá tu o que se diz, e mais isto, e mais não sei o quê. Então não adianta nada a gente estar a pensar que os outros erram, o que os outros fazem de mal. Vamos pensar naquilo que a gente faz. Se a Isabel de Aragão for, ou se puder ser, dentro da nossa vida, um exemplo a tomar em consideração para a nossa transformação, muito bem. Agora andarmos aí de pés descalços, a fazer promessas, essa coisa toda, para a Rainha Santa, é escusado, que não adianta nada, que ela nem vai ouvir. Ela não vai ouvir. A Senhora de Fátima faz-me isto, faz aquilo. A gente não muda. A gente continua a ter uma vida viciosa, uma vida negativa, só não fazemos mais se não tivermos oportunidade. Como é que a gente vai prometer à senhora da azinheira, olha, faz-me isto que eu dou-te aquilo? Olha, senhora, ajuda-me que eu vou transformar-me de tal maneira que eu nunca mais volto a falar na vida de ninguém, que eu nunca mais volto a ser falso, que eu nunca mais volto a mentir, que eu nunca mais volto a artesanar a cabeça dos outros. Façamos essa promessa. Oi, mas isso é complicado, não é? Nós não podemos comer aqueles bifinhos grelhados e não sei o que mais e tal. Ai, mas aquilo é tão bom, há cortador, aquele sangue não sei o que mais e tal. Então é melhor ir à farmácia e comprar uns compromissos para tratar de coisa. Quando, em realidade, a gente pode neutralizar ou pode reduzir os efeitos de um determinado problema abstendo-se, prevenindo-se, fazendo aquilo que se chama uma profilaxia da doença. Antes de a ter, vou fazer tudo para não criar condições para vir a ter. Porque dentro de nós estão sempre vírus que é só despertá-los. É só despertá-los. É evidente que a gente também tem que perceber que há coisas que a gente tem que deixar no corpo para não levar outra vez. Levamos e trouxemos. Agora temos que o deixar no corpo. Mas se a gente não mudar, vai outra vez connosco. E à próxima volta estamos a ter esses problemas. Ora, é esta realidade que nós convidamos hoje. Que, aliás, amanhã inauguraremos aqui, em sua homenagem, em homenagem da Rainha Santa, um jardim ali naquele canto. E que todos estão convidados para virem, se quiserem, às 5h30 da tarde. Por agora, vamos realmente fazer a nossa irradiação pelos doentes.